Oi, tudo bom? Então, estamos aqui domingo, por volta das 6 horas, a gente faz nosso encontro onde conversamos sobre alguma coisa que tenha um aspecto espiritual, um aspecto que nos move, nos incomoda, nos deixa meio preocupados ou às vezes nos tira um pouquinho do sério. E é sempre bom a gente parar, né, uns minutinhos e refletir por que aquilo incomoda e como que a gente deve fazer. Mas, muito mais importante de por que incomoda, eu acho que quando a gente é adulto é o que eu devo fazer para não me incomodar tanto? O que eu preciso entender, talvez, para não deixar que isso me tire do sério? E hoje vocês podem ver, eu estou aqui com essa plantinha que eu adoro, pássaro do paraíso. E ela é linda e ela é tão forte. Quando eu comprei ela, parecia tão frágil essa florzinha. E essa flor vem, acho que tem uns 5 meses. E as folhas mudam e algumas murcharam e caíram e a florzinha tá perfeita. Então eu trouxe porque para embelezar um pouco mais o nosso final de domingo. Então hoje eu quero conversar com você sobre um tema bem interessante que nos aflige a todos, que é a rejeição, né? Rejeição. Então, queria primeiro colocar para você um aspecto interessante do que é rejeição e a diferença que faz a rejeição da, da, de alguém virar as costas para você, né? Então a rejeição, ela é uma coisa imediata, né? Uma coisa imediata. A pessoa já te vê e já te rejeita. E o abandono, essa palavrinha que eu estava buscando. Então, qual é a diferença entre a rejeição e o abandono? Que nós todos, às vezes, temos dificuldade de dizer não. Quando nós temos dificuldade de dizer não, provavelmente chances existem de que nós tenhamos passado por muitos nãos na nossa vida. Então a gente tem dificuldade de dizer não, porque para nós, quando alguém diz o não para nós, aquilo funciona como uma rejeição muito grande. Ou traz o reflexo do abandono. Então a grande diferença entre esses dois é você é abandonado depois de ter sido aceito, né? Então você, como criança, por exemplo, você foi recebida, você foi aceita naquele lar, naquela família ou aqueles tutores, você foi aceita e depois você foi abandonada, abandonada, foi deixada, foi removida para outro lugar. Então isso é um não enorme que a vida trouxe para a tua experiência e que muito difícil de poder elaborar. Então, toda vez que recebe um não, essa experiência infantil, e agora eu quero abrir um parêntese aqui com você. As experiências da criança, normalmente elas não têm palavras. A criança pequena, ela, ela tem as impressões de emoções. Ela não tem a palavra, a linguagem bem elaborada para ela poder explicar o que ela está sentindo. Então, aquela coisa de ser abandonado, né? Ou estar num ambiente e de repente a pessoa te deixa sozinho, aquela sensação de que há poucos minutos eu tinha a gente aqui perto de mim e agora eu tenho uma mamadeira, mas sumiu todo mundo, né? Aquela coisa de eu estar na expectativa de que alguém vem cuidar, de que alguém vem. Eu quero dizer, seja bem-vindo para quem estiver assistindo agora e para quem estiver assistindo depois no replay, né? Então, nós estamos conversando sobre rejeição e abandono. Então, o abandono é depois que você já espera de ser acolhido, você já foi acolhido, você tem uma família, um esposo, ou você tem um lugar que você está trabalhando, seja lá o que for que você já tenha, e aí aquilo desaparece,
né? Então, é a mãe que deixa a mamadeira e some, é a criança que tá molhadinha ou tá sujinha e tá querendo e tá chorando e tal, e ninguém vem acolher. Então, são várias maneiras do não se manifestar na vida daquele bebê ou daquela criança. Então é um não que depois a criança, quando adulto, quando nós, tão difícil da gente escutar o não, então a gente começa a não dizer não para nada e ninguém. E aí começa então uma máscara muito importante, uma identidade, uma característica muito importante que é a pessoa boazinha. É aquela pessoa que nunca diz não para ninguém. É aquela pessoa que prefere dizer não para si porque já está acostumada a dizer não para si. A vida já disse não para ela, né? O mundo, a família, o trabalho, o marido, o primeiro namorado, os irmãos, os primos já disseram tanto não que parece, a gente tem a impressão de que o não é uma coisa corriqueira e normal. Eu sei lidar com o não muito bem, mas eu quero ser aceita. Então eu preciso ficar dizendo sim para todo mundo porque eu quero ser amada, eu quero ser aceita, eu quero ser querida. Então, por favor, né, me ame, me queira bem, cuida de mim, fica comigo, não me abandona. Então, esse a sensação de abandono que é prima irmã da rejeição. A rejeição é uma questão mais imediata, né? É aquele grupinho que você chegou, né? Ou na escola, no trabalho, ou um grupo de estudos, e você sente que o pessoal já não quer você ali. Ah, aquele povo não está interessado em ter você por ali. Então, a rejeição, ela é uma coisa mais imediata. A rejeição é uma coisa que você não foi acolhido primeiro para depois ser abandonado. Você já é rejeitado de cara. Mas é um não da mesma forma. E por que eu estou trazendo esses dois aspectos para você? Porque se você está num caminho de autodesenvolvimento, de busca interior, de autoajuda, se você está nesse caminho de ser uma pessoa melhor e mais feliz, é importante você saber onde é que está esse parafusozinho que está um pouquinho frouxo dentro do seu coração. Onde é que tem essa coisa que não está funcionando muito bem, onde você sofre tanto por uma coisa que, as pessoas têm o direito de não gostar de mim. As pessoas têm o direito de não gostar de você, ou de não querer que você faça parte daquele grupo. Tem o direito, né? Elas, mas nem me conhece, mas nem... Então a gente fica rastejando atrás do amor, do ser aceito, do ser querido, do estar incluído no grupo. Então isso nos persegue de uma maneira tão importante, tão séria, tão dramática, que esse traço que a gente traz lá de trás da infância atrapalha a vida inteira da gente. É como se você desse o seu automóvel, o seu carro, na mão da sua criança de 3, 5 anos de idade, quando sofreu esse abandono ou essas rejeições, para ela dirigir a sua vida. Você nunca daria o seu carro para uma criança de 3 ou 5 anos de idade dirigir. Mas nós fazemos isso com a nossa criança interna quando a gente não está atento e quando a gente não começa a ter mais consciência das nossas emoções e do porquê que nós reagimos de uma maneira ou de outra, a gente, na verdade, está dando o carro da nossa vida nas mãos da nossa criança interna de 3 ou 5 anos de idade. Então, eu quero convidar você para essa semana refletir sobre isso. No que é que eu me sinto rejeitado ou abandonado, por isso eu digo sim quando eu não quero dizer sim. Essa é uma maneira como esse aspecto da infância vem no adulto. Eu digo sim quando eu não quero dizer sim. Eu digo não para mim para dizer sim para o outro. Eu já estava com meu fim de semana todo organizado aí, fulaninha pediu isso assim, eu desmarquei tudo para atender a fulaninha. Eu estou com dor nas minhas costas, mas fulana me pediu para ajudar a carregar umas caixas na casa dela, eu vou lá para ajudar.
né? Eu estava cansada e muito exausta, já estava planejando de dar uma caminhada na praia, mas fulana está com problema, disse que quer vir aqui em casa, então eu vou receber. Então, quando nós... Não estou dizendo que a gente não pode fazer essas coisas, né, gente? Lógico, tem momentos em que a gente pesa na balança o que eu realmente quero fazer. Agora, quando você tem a compulsão de dizer sim para os outros, quando você tem a compulsão de ficar sendo bonzinho, boazinha para todo mundo o tempo todo, quando você tem a compulsão de não colocar mais você na sua lista dos seus afazeres do dia, você fica por último e vai entrando tanta coisa em cima da lista que você acaba caindo da lista, né? Então, quando você percebe que isso é um traço da sua personalidade que não te faz bem, né? Aquela pessoa liga só para falar de problema e ela fala por 1, 2 horas e todos os conselhos que você dá ela nunca escuta, ela está te alugando, né? E você continua recebendo aquele telefonema e no final, quando o telefonema acaba, você está exausta, está com raiva, está chateada, você fica um conflito, né, de se sentir bem porque ajudou e fica um conflito, puxa, mas eu queria ter ido ao cinema e fiquei com essa mala no telefone esse tempo todo. Então, assim, quando essa característica de fazer pelo outro começa a te deixar para trás, você começa a fazer isso tantas vezes e que você vê que você está se aviltando, você está tirando a sua oportunidade de lazer, de prazer, de diversão, de descanso, porque sempre bota o outro na frente. Talvez você tenha um traço de abandono, rejeição no passado. E o passado não precisa ser só da infância, né, gente? Pode ser um passado mais recente que está tão impregnado no teu sofrimento humano que ele ainda se manifesta, trazendo em você certas reações e certos comportamentos que, na verdade, chega um ponto que, ao invés de serem bem-vindos, esses comportamentos, essas maneiras de você lidar com a vida, elas já não te servem mais. O meu nome é Kátia Ferreira, eu sou brasileira, vivo aqui em Los Angeles, aqui na Califórnia já há 22 anos e venho estudando espiritualidade por mais de 40 anos. Faço um trabalho holístico e sou coach aqui, trabalho com corpo, mente, emoções e espiritualidade, cuidando da pessoa, né? Obedecendo todos esses aspectos, considerando todos esses aspectos para fazer da pessoa um todo. Então, a gente está aqui fazendo essa live todos os domingos às 6 da tarde, horário da Califórnia. Eu convido você para vir, para compartilhar com os seus amigos. Se você gostou, bota aí o seu joinha, faz um comentário, me dá uma ideia de como que me dá esse feedback para eu saber se tem algum tema que você gostaria que a gente comentasse e eu com certeza vou responder questões suas, perguntas e vou ter uma conversação com você através dos comentários. Fique à vontade, se você tiver uma questão mais pessoal que queira conversar comigo em particular, fique à vontade. Eu estou aqui todo domingo para servir a você, para servir a todos nós. Eu passei por muita rejeição e sofrimento e solidão e abandono na minha infância e adolescência, e isso me fez ter uma curiosidade muito grande em como resolver toda aquela dor que eu tinha e toda aquela coisa de ser boazinha que começou a me perturbar, começou a me tirar da minha própria história, né? Eu comecei a fazer muito mais parte da história do outro do que construir a minha. E quando eu descobri maneiras para eu poder me libertar disso e criar uma vida feliz para mim, foi muito bom. E é isso que eu quero aqui compartilhar com você e te dar todas as ferramentas que você precisar para fazer o mesmo com a sua vida. Deixo com você com um beijo carinhoso e o nosso até breve, até domingo que vem. Tchau, tchau.